Ivo entrar. Acho que ele caiu, a internet lá também não deve estar muito boa. Alô? Voltamos. Ok, aleluia. Vamos voltar então na parte que você estava falando sobre. Dá para escutar bem, não dá? Dá sim. Ok, perfeito. Pronto, eu estava falando então que é cerca de 8% maior do que o estado de Pernambuco, só tem apenas 340 mil habitantes. Ou seja, o estado de Pernambuco tem mais de 8 milhões de habitantes, portanto é uma diferença. A Islândia tem grande parte do território é território desértico. Aliás, porque no inverno não dava para morar Eu- lá devido à neve. Também, né? Qual é a Então, temperatura mínima que faz aí no inverno? Melissa, não é tão frio quanto as pessoas pensam. Porque se nós formos ver a Islândia à latitude de outros países, como nos Estados Unidos, fica na mesma latitude dos States, no mesmo local, nos Estados Unidos, eles têm quase menos 35 graus negativos no inverno. A Islândia não tem menos 35 graus negativos. Se for falar que Reykjavik, que é a capital, tem a temperatura a média do mês mais frio, que é janeiro, porque estamos no hemisfério norte, não é? E não no Sim. hemisfério sul. Portanto, é ao contrário. O mês mais frio é janeiro. Nós vamos ter menos 1 grau de média. Ou seja, é muito pouco, é próximo do zero. O que faz a Islândia, e eu tenho amigos islandeses que, por exemplo, vão trabalhar para o Alasca, e eles dizem que aguentam muito melhor o tempo no Alasca, mas no Alasca tem menos 40. Mas aqui Então, venta muito, né? é isso. A Islândia não é propriamente tão fria quanto as pessoas pensam, mas é muito agreste, por causa do vento. É normal na Islândia, seja inverno ou no verão, termos ventos de 100 km hora. Então, nós temos aquilo que se chama em inglês o chill effect, que é a sensação térmica na pele Sim. potencializa consoante os graus negativos vão aumentando. Ou seja, se nós tivermos menos 1 grau, mas tivermos ventos de 40, 50 km por hora, a sensação térmica é aquela que eles têm no Alasca, porque no Alasca não tem vento, praticamente, Sim, né? eu fui para Noruega o ano passado e peguei menos 30 e eu não achei que foi tão terrível, mas também não estava ventando, né? É isso. O E depois vento é tem. o pior. E porque depois o vento faz uma coisa, é que seca o ar. E, portanto, é uma sensação muito diferente porque o ar é seco. Então, a primeira coisa que eu digo às pessoas quando vêm para a Islândia é que tragam um hidratante para a pele. Porquê? Porque com o vento, o ar, como é muito seco, apesar de ser uma ilha, parece um contrassenso, Uhum. mas, mas não é, porque uma ilha está rodeada por mar. Mas o ar é muito seco na Islândia, é mais seco do que no Brasil, por exemplo. E não vou falar no Amazonas, não é? Porque o Amazonas tem as árvores, é extremamente úmido. Sim. Mas o ar é mais seco do que no Brasil. Então, o creme hidratante é muito importante para quem viaja até à Islândia. E vamos aproveitar e falou da população, né? Você me mandou uns dados sobre o coronavírus na Islândia. Não sei se já estão atualizados, mas até então eram 1.800 casos no país inteiro e apenas Uhum, 10 mortos. uhum. O número de mortos é igual. Aliás, não se espera que aumente. Porquê? Porque neste momento só 2 pessoas estão hospitalizadas. Portanto, o cenário relativamente àquele que eu enviei melhorou até. Penso que houve mais 7 infectados desde a última vez que eu enviei os dados comprovados, e desses 7 infectados, nenhum teve de ser hospitalizado. Como, entretanto, aqueles que estavam hospitalizados foram saindo, restam 2 para, já nem vou falar nas UCIs, que são as unidades de urgência, Uhum. essa não tem ninguém há muito tempo,
mas hospitalizadas só 2 pessoas em estado sem ser grave. Eu acredito que em mais 15 dias aí não haverá mais ninguém hospitalizado, portanto, o coronavírus na Islândia está praticamente reduzido a zero. E dia 15 vai abrir as fronteiras, né? Já. Dia 15 vai abrir as fronteiras. Lógico que esta abertura de fronteiras vai depender de outras coisas externas, como as companhias aéreas, não é? Sim. E então a grande incógnita é ainda como é que vão funcionar quando as companhias aéreas começarem a voar, como é que tudo vai funcionar, porque é algo externo à Islândia Sim. e a qualquer outro país, não é? Que vamos ver, mas à partida, para a Islândia, a Lufthansa mantém os voos, portanto, Uhum. eles estão comprovados. A Icelandair vai continuar a voar, porque é a companhia de bandeira da Islândia. Então, vamos ver como é que as outras todas que voavam se vão manter as rotas, se vão alterar. Estamos Eu na estava expectativa. olhando agora, que eu estava conversando com você antes sobre em agosto, né? Eu estava olhando na British, já tem os voos, tá? O voo tá no site deles para venda, então eu acho que eles vão continuar, né? À partida, como a Islândia é um país onde não há problemas comparativamente com os outros relativamente ao coronavírus, com outra vantagem que é a população é muito reduzida. Se nós fizermos uma volta, e daqui a pouco eu vou falar, eu tenho aqui o mapa da Islândia, Uhum. mas se nós fizermos uma volta em redor da Islândia, praticamente, não, como vão haver menos turistas do que o habitual, é a altura ideal para se fazer uma volta à Islândia, porque não vai haver, de certeza, aglomeração de pessoas. Eu posso dizer, se nós temos 2/3 da população em Reykjavik, quer dizer que, pelo resto de toda a Islândia, existem 120 mil habitantes num Uhum. território que, enfim, do tamanho de Pernambuco, tem 120 mil habitantes. Ou seja, não há a grande aglomeração de pessoas e, acima de tudo, é nós e a natureza. Mas você sabe se vai ter alguma restrição de alguns países, como Estados Unidos não está aceitando brasileiros, se vai ter alguma medida desse tipo? Não, não há nenhuma medida nesse sentido por parte da Islândia. A obrigatoriedade na Islândia é que as pessoas, quando chegam na Islândia, que ou ficam em quarentena 14 dias, ou se Uhum. não, fazem um teste na entrada. Até ver o governo islandês, o Estado, está a assegurar os testes às pessoas. Ou Então é sem seja, os testes custo. são exatamente, é sem custos, são gratuitos. Todas as pessoas, quando chegam, podem fazer então o teste. E fazendo o teste, só têm que ficar 24 horas na capital, que é o tempo para sair o resultado do teste. A partir daí, estão liberadas Mas aí pode ficar no hotel que já tinha feito a reserva ou é algum lugar que eles indicam? no hotel. Vão para o hotel e ficam no hotel. Ou seja, neste início da recuperação do turismo, é contar, quando se fizer um grupo, apenas dar 24 horas na capital. A Uhum. partir daí, há uma outra alternativa, que é as pessoas fazerem o teste antes de virem para a Islândia. E se trouxerem o papel com o resultado do teste negativo, não necessitam de fazer o teste na Por Islândia. exemplo, eu já peguei, eu tenho teste que eu já peguei. Esse teste vai valer, eu vou poder entrar aí normalmente. Certo, certo. Pode entrar Ah, eu normalmente. posso ir para a Islândia, então. Pode ir para a Islândia já. Ah, e deixa eu ver, fizeram uma pergunta aqui. Sim. É verdade que o povo da Islândia é um dos mais felizes do mundo? E a igualdade social é para todos? Bom, nós temos sempre que colocar perspectivas. Temos que ver, porque nós estamos a falar em coisas comparativas, não é?
E eu não sei como é que se mede a felicidade. Eu tenho que ver as variáveis, não é? Eh, Agora, aquilo que eu posso falar é que, sim, em termos de igualdade social, quando nós. Eu não sei se quem enviou a pergunta foi do Brasil ou não. Eu Foi. aqui, como estou com o celular, eu tenho alguma dificuldade em ver e é muito reduzido. Mas, obviamente, se o comparativo é o Brasil, obviamente que a igualdade social é maior do que no Brasil. Se nós virmos que a igualdade social é uma das variáveis para vermos a felicidade de um grupo, então, obviamente, que temos uma variável positiva. Agora, temos que ver que a Islândia tem poucos habitantes e que vive quase, há aquele sentido comunitário muito forte. Até por uma questão, se nós falarmos durante esta live um pouco sobre a história da Islândia, como é que a Islândia surgiu, o desenvolvimento da Islândia, nós vimos que nós estamos a falar numa latitude muito a norte. Quando falamos numa latitude muito a norte, estamos a falar num país muito isolado, é uma ilha que hoje em dia temos aviões, temos, enfim, o mundo é global. Mas imaginemos isto há 500 anos atrás, há 400 anos atrás, há 300 anos atrás. Não havia forma de contacto da Islândia para o resto do mundo. Então o isolamento das pessoas que moravam na Islândia era muito grande. E isso, para sobreviverem, é uma questão de sobrevivência num clima tão agreste sem contacto e sem receber, porque depois nós vamos falar, mas na Islândia só existem frutas praticamente há 30, 40 anos atrás, 50 anos atrás. Antes, a única peça de fruta, se falarmos com uma pessoa de 70 anos de idade na Islândia, só comiam uma fruta uma vez por ano, que era no Natal. Era uma maçã ou uma laranja. Era a única fruta que comiam durante o ano inteiro, porque naquela latitude não existem árvores de fruto, não é? Sim. Aliás, uma das coisas que é característica da Islândia é que não existem árvores. As árvores que existem não são autóctones, ou seja, não são nativas, são árvores plantadas recentemente, Sim. numa tentativa de Eu, reflorestação. eu vi que até as abelhas vêm da Holanda e elas sobrevivem em umas estufas só, porque se saírem, elas não sobrevivem. No inverno é impossível. Bom, mas as abelhas e as vespas já hibernam no inverno, não é? Mas sim, temos que pensar que estamos numa latitude 66 graus norte, ou seja, com muito vento, porque não é só latitude. Aquilo que impede também que exista agricultura na Islândia ou que existam árvores tem a ver com aquilo que é ser um país agreste. O vento frio Sim. mata tudo, mata o crescimento da vegetação. Apesar disso, eu tenho boas novas. Desde 1900, portanto há 120 anos atrás, começaram os programas de tentativa de reflorestamento da Islândia. E neste momento, eles já têm os islandeses têm uma floresta com 800 hectares. Para um brasileiro, Não é parece uma nada. coisinha pequenina, não é? Não é Mas nada. para um islandês, isto é muito e é um grande triunfo. Então, podemos ter muitas árvores já, se vier um grupo, com um grupo daí do Brasil para a Islândia, já vai conseguir ver alguns pinheiros, por exemplo, pinheiro nórdico, vão conseguir ver abetos também, mas são árvores importadas há menos de 100 anos do Alasca, do Canadá, da Noruega, da Finlândia para a Islândia. Não é vegetação autóctone. A única vegetação que se pode dizer como árvore e é um arbusto, são as bétulas. É a única que é originária da Islândia. Tudo o resto é rasteiro. A tundra e, enfim, e coisas que vamos falar daqui a pouco, que é, por exemplo, a vegetação própria que cresce, o musgo que cresce, por exemplo, por cima da lava, porque a Islândia é um país vulcânico, Sim. não é?
E o custo de vida da Islândia, que sempre me perguntam quando vão viajar para algum país, né? A Escandinávia, em geral, são um pouco mais caros, né? Até pela estrutura que tem, né? Que você estava falando agora de alimentação. Nós temos que pensar que na Islândia tudo é importado. Tem que vir, tem que chegar lá, não é? Tem que chegar aqui, na Islândia. Então, o que é que a vida é cara? A Islândia tem também uma moeda, que é a coroa islandesa, e a coroa islandesa sofre o problema que sofria quando havia o cruzeiro, quase, que é a inflação, grandes variações, né? Aliás, não é só o real também neste momento não está muito Sim, saudável. não. Mas Para seria ver. comparado, por exemplo, à Noruega? É um pouquinho mais caro no geral do que a Noruega. Jesus amado. É, vamos ser sérios, a Islândia é o país mais caro da Europa. Porque até então eu achava que era a Noruega. Então você é mais caro que a Noruega. Mas eu acho que é um bom ponto similar. Existem muitos produtos que são similares à Noruega e, no geral, a Islândia tem alguns produtos mais caros que a Noruega. Mas, mais uma vez, depende também da variação da coroa islandesa, porque a coroa islandesa tem variações, flutuações maiores do que a coroa Por norueguesa. exemplo, na Noruega, 2 bananas custavam R$ 30. Eu falei, eu vou levar banana para vender. Ou seja, no Brasil compra um cacho de banana, na Sim, Noruega compra compra uma. mais ou menos isso. Já que entramos na parte de comida, vamos falar um pouco da gastronomia, né? Certo. Eu estava vendo sobre o tubarão. É comum aí? Eles comem mesmo? Ou é uma coisa tipo igual na Tailândia, que os insetos são mais turísticos do que eles realmente estão comendo hoje em dia? Bom, eu posso alimentar e contar histórias e dizer, não, eles comem tubarão, toda a gente come tubarão na Islândia, porque na verdade é isso que as pessoas gostam de ouvir e é isso que traz as pessoas, não é? Pior não é tubarão, pior é tubarão podre, né? Mas, mas a história é que é essa mesmo, é que o tubarão, para ser comestível, ele tem que ser podre. Senão não dá para comer. Porquê? Sim. Porque o tubarão, primeira coisa, as pessoas pensam assim, mas tem tubarão na Islândia? Tem tubarão, mas é só um tubarão, porque o tubarão é de água quente, não é de água fria, e a Islândia é em água fria. Portanto, é só um tubarão, que é o tubarão da Groenlândia, da Groenlândia. Porque, obviamente, os tubarões são de água quente, não são de água fria, não é? Então, aquele tubarão que nós referimos, que é o único, é o tubarão da Groenlândia. E o que acontece é que o tubarão tem ureia, e a ureia é muito tóxica. Então, aquilo que é necessário fazer para ser comestível é enterrar o tubarão na terra ou fechá-los numas caixas escuras, onde não entra luz, que é para as bactérias fazerem a transformação da ureia em amónia. Isto quer dizer que o tubarão fica comestível, mas quer dizer que o tubarão é o alimento mais alcalino que existe no mundo. Tem pH 12. E, obviamente, tem aquele cheiro que não é tão agradável quanto isso, mas a única forma de comer o tubarão é de facto este tubarão podre. Mas uma coisa, o tubarão era a comida dos antigos pescadores da Islândia. Obviamente a Islândia hoje em dia tem tudo, tem fruta, na altura não tinha. Por isso é que se comeu tubarão, porque era onde os islandeses iam buscar vitaminas, era o tubarão. Já que não tinham fruta, não tinham outros alimentos onde ir buscar vitaminas. E então era o tubarão. E daí a necessidade de comer. Eram os pescadores que comiam o tubarão. E depois do tubarão eles bebiam um shot, que era o Brennivin, que era da fermentação da batata, uma espécie de cachaça islandesa, né?
E eles fermentavam então da batata o brandy vin, que era chamada de morte negra, Black Death, pelos ingleses. E então eles comiam o tubarão e a seguir era um shot de brandy vin. Era a Para única tirar o forma gosto ruim. para tirar o gosto ruim e também as agruras da vida, né? A vida era E, difícil. e sobre cavalo, a carne de cavalo é consumida? É consumido e eu gosto muito. Perdão. Mas a carne aí também deve ser muito cara, né? A carne de vaca. É assim, hoje em dia já tem criação de porcos na Islândia, tem criação. Se fizermos uma volta em redor da Islândia, vamos ver muitas vacas. E a carne é muito boa, até porque é muito boa, porque a Islândia é um país puro. É melhor do que em qualquer outro lugar, porque não, eles alimentam-se do pasto. Nós daqui a pouco vamos falar, a Islândia tem, durante o verão, 24 horas de luz solar. Isso faz com que o pasto, a grama, cresça muito rapidamente. Então estão sempre a cortar a grama para fazer aqueles rolos brancos, que é o alimento que fica armazenado para colocar junto aos animais para alimentar os animais no inverno. E então, como eles não têm aditivos, é tudo natural, o ar é ar puríssimo, muito puro na Islândia. É grama saudável, sem aditivos, sem nada. A carne dos animais é muito boa. Seja vaca, seja porco, seja principalmente aquilo que é a comida e tradicional na Islândia, que é o cordeiro. E a E o baleia? cordeiro, a baleia tem história. Eu comi salame de baleia na Noruega. Mas vai gostar mais, porque a Melissa, quando chegar da Islândia, vai provar a baleia e vai gostar mais da baleia na Islândia. Mas se não for fumada, né? Porque existem muitos produtos fumados aqui, o cordeiro, até porque era a Seria, forma de armazenar. deixa eu só falar, fumado seria defumado em português do Defumado, Brasil, né? sim, defumado. E, e eu estou a falar devagar, dá para perceber no Sim, Brasil ou não? sim. Não. E então, tem muitos produtos defumados na Islândia, mas temos que pensar que antigamente, e o antigamente é há 50 anos atrás, não é há 1000 anos atrás. Então, antigamente as pessoas para comer durante o inverno tinham que defumar os alimentos, porque senão eles se estragavam. Não é? Então eles comiam os produtos defumados, o cordeiro, a baleia, etc. Mas grelhado, sem ser defumado, é bem melhor. Então, mas Garanto. então o prato que seria típico aí da Islândia, qual seria assim o mais O, famoso? bom, o cordeiro é típico da Islândia. Porquê? Porque tem 340 mil habitantes, tem mais cordeiro, tem mais ovelhas na Islândia do que pessoas. Então é tipo na Nova Zelândia, né? Que lá tá bem assim. Não tanto, porque na Nova Zelândia eu creio que são 17 ovelhas para uma pessoa. Na Islândia não é tanto, portanto. Mas sim, mas tem mais ovelhas que pessoas, é do género. E diz que aí tem o melhor cachorro-quente do mundo, é verdade? Bom, isso é uma história, na verdade é um botequim bem pequenino, uma roulotte que fica ali no centro da cidade e é famoso essencialmente porque quando o Bill Clinton veio na Islândia, ele foi comer lá um cachorro quente. A partir daí, então, começou a fama do cachorro quente ali na Islândia. Os islandeses podem dar o agradecimento ao Bill Clinton por isso. E você que veio para o Brasil, já comeu cachorro-quente aqui? Não, porque eu não costumo comer cachorro quente, nem no Brasil, nem no outro Porque eu lado. acredito que seja melhor. Eu não sou a pessoa ideal para falar de cachorro quente, mas se for uma picanha ou um churrasco no Rio Grande do Sul, Um pão de eu queijo? aceito. O pão de queijo é em Minas, né? Então,
Ou se não, um surubim lá para cima, para o Amazonas, ou piranha no Mato Grosso, um caldo de piranha. Então aí é... E vamos falar um pouco, então, quer falar um pouco sobre a capital? Bom, e eu já agora eu posso dizer as três primeiras coisas que normalmente dizemos a quem chega na Islândia. Sim. Primeira é, se estiver perdido numa floresta islandesa, levante-se, stand up. Porquê? Porque não existem árvores. Então, como os arbustos são todos baixinhos, se as pessoas se levantarem, conseguem ver tudo à frente. Não tem como se perder. Não tem como se perder. Então, essa é a primeira das coisas que dizemos, porque os islandeses gostam muito destas gracinhas, não é? Depois, a segunda é, se não gostar do tempo na Islândia, espere 2 minutos. O tempo está sempre a mudar. Sol, chuva. Eu já estive no verão em que amanheceu com o tempo nublado, ao meio-dia estava a nevar e às 3 da tarde estava sol. Então o tempo está sempre a mudar. O vento vem, o vento vai. E a Então temperatura máxima que faz no verão seria tipo 15 graus? todos os islandeses no verão tiram as t-shirts e andam em tronco nu com 18 graus. Basta fazer 18 graus. 18 graus já está calor. Hoje, por exemplo, aqui está 18 graus e no inverno. O pessoal já está morrendo de frio. Mas porque esse inverno é de certeza no sul do Brasil, não é de certeza no Paraná ou em Pernambuco. Certo? Sim. Aqui no verão, no inverno faz 30 graus no Mato Grosso, por exemplo. Bom, mas relativamente a Reykjavik, dizer que as pessoas chegam pelo aeroporto internacional, fica a 1 hora da cidade, da capital, Reykjavik. É Já o único agora, aeroporto do país ou tem outras cidades? de entrada é, mas existem outros aeroportos em Reykjavik, em Akureyri, em Egilsstaðir e também em Ísafjörður. Esses aeroportos podem ser utilizados se, por exemplo, um vulcão entrar em erupção próximo de Reykjavik e, devido à nuvem de cinza, impede que os aviões aterrem em Keflavik, que é o aeroporto internacional que fica a 1 hora da capital. Então, os voos podem ser desviados para esses aeroportos porque as pistas têm dimensões para receber aviões grandes. Mas não são só em caso de emergência é que são utilizados. A única porta de entrada para voos internacionais é em Keflavik, que fica a 1 hora de Reykjavik. Sobre a capital, eu posso dizer que então tem 2/3 da população, são cerca de 240 mil habitantes. Todas as cidades islandesas praticamente iniciaram dos interpostos comerciais dos dinamarqueses, porque a Islândia fazia parte da Dinamarca até à Segunda Guerra Mundial. A independência foi na altura que as tropas germânicas invadiram a Dinamarca. A Islândia declarou proclamou-se independente relativamente à Dinamarca. Portanto, é relativamente recente a independência da Islândia. E as cidades islandesas elas nasceram dos interpostos comerciais dos dinamarqueses, que ficavam nos fiordes, não é? Porque os barcos, a única forma de chegar à Islândia na altura era por mar, os barcos entravam nos fiordes e no fundo dos fiordes criavam-se os interpostos comerciais, de trocas comerciais, e então é a partir desses interpostos comerciais que vão nascendo as cidades na Islândia. A partir do século XVIII, principalmente século XIX. Quase todas as cidades são do século XIX. Legal. E estão pedindo para falar sobre... Alô? Alô? Oi. Oi. Okay. Estão pedindo para falar sobre a Lagoa Azul. Ok. Uhum.
Bom, a Lagoa Azul é dos locais mais emblemáticos. Não é a mesma onde a Brooke Shields tomou banho. Essa era um filme, a Lagoa Azul era outra. A Lagoa Azul na Islândia é um spa a céu aberto que tem uma mistura de água salgada do mar. Porquê? Porque a Islândia é uma ilha vulcânica. Ou seja, daqui a pouquinho vamos falar nisso, portanto tem a dorsal mesoatlântica, que tem 16 mil quilómetros de extensão, vem do hemisfério sul e na Islândia ela emerge, e a Islândia foi formada há 20 milhões de anos atrás, começou a ser formada há 20 milhões de anos atrás, quando a dorsal mesoatlântica, essa fenda que aparta a placa tectónica americana da placa tectónica europeia, quando a lava começou então a sair pela fenda e foi formando a Islândia. Ou seja, a Islândia formou-se por cima do mar, aquela lava. E como a Islândia tem o hotspot da Islândia, faz com que a água que se aloje, que cai da chuva e que se aloja então na rocha vulcânica, como tem o hotspot por baixo, a água mantém-se quente e vai aquecendo, por isso tem os geysers também, não é? Uhum. E essa água quente, que não tem sal, que é aquela que vem então, que cai da chuva, se mistura com a água salgada do mar, ela naquele local foi formando a Lagoa Azul. A Lagoa Azul tem um terço da salinidade da água do mar e por isso tem algumas algas. Tem também sílica devido à água mineralizada que vem do interior da Terra. Uhum. Quem vier à Islândia pode tomar banho, não precisa de ir à Lagoa Azul para tomar banho em nascentes, nos hot springs, não é? Em nascentes de água geotermal que brota do interior da Terra, com propriedades boas para a pele. Em qualquer local da Islândia isso existe. Claro que não tem os balneários onde as pessoas possam mudar e tudo, mas no meio da natureza, eu já levei várias pessoas a tomar banho assim em nascentes no meio da natureza. As pessoas Diz que simplesmente. rejuvenesce 10 anos, é verdade? É, é. Eu costumo dizer nos grupos, quando levo a Lagoa Azul, que digo assim, porque eu trabalho muito com grupos séniores, ou seja, pessoas Na com verdade, 50. você tem 300 anos, né? E você tá com essa É, aparência por conta eu digo dos sempre banhos. isso. É isso, eu digo sempre. Julgam que eu tenho esta idade, mas eu já tenho 300 anos. As senhoras, quando saírem da Lagoa Azul, vamos marcar um ponto de encontro. E quando chegarem lá, as senhoras têm que me dizerem Ivo, Ivo, sou eu. Porque eu não vou reconhecer quando saírem da Lagoa Azul. As pessoas vão rejuvenescer na água da Lagoa Azul. Tem sílica, podem fazer máscaras com a sílica, tem lá vários potes com sílica. O spa é muito bem organizado, fica no meio da lava, aquela água azul, parece água cor de leite, azulada. A cor de leite tem a ver com a sílica e com os minerais que são nutrientes, não é? Que compõem a água. E, e então as pessoas, quer dizer, o cenário é idílico, é no meio da lava e de facto é muito, muito bonito a Lagoa Azul. De certeza que todos vão gostar de se banharem lá. Você tinha falado das placas tectônicas, né? Eu vi que tem um lugar que faz um mergulho e você consegue ficar entre a placa da Europa e da América. Verdade. Eu vou então fazer uma introdução, tentar explicar o que acontece na Islândia, em termos geológicos, um pouco. A dorsal mesoatlântica, de certeza que conhecem a teoria da deriva continental que Wegener, em 1912, sugeriu. Ele reparou que os continentes pareciam que se encaixavam, como num puzzle, uns nos outros. E então ele sugeriu que havia uma força invisível que estava a apertar, ou seja, a separar os continentes.
Uhum. E em 1946, essa teoria é de 1912, do Wegener, em 1946, a Marinha dos Estados Unidos, através das novas técnicas de mapeamento do fundo dos oceanos por sonar, reparou que, de facto, havia uma imensa cordilheira de montanhas no fundo do oceano que era extremamente vulcânica. E então, essa é a tal dorsal mesoatlântica que vem desde o hemisfério sul até ao hemisfério norte e que tem 16 mil quilómetros de extensão, de comprimento. E, de facto, por exemplo, passa, já que sou português dizer, no hemisfério sul, ela passa pelas ilhas dos Açores, em Portugal. É a mesma fenda que chega até ao hemisfério norte, até à Islândia. De um lado, nós temos a Europa, a placa tectónica europeia, ou euroasiática, para ser mais correto. Da outra, temos a placa tectónica americana. E ela emerge na Islândia. Eu não sei se dá para ver, podemos fazer a experiência aí, não sei se dá para ver aqui mais ou menos a Aham, Islândia. Eu sim. marquei a vermelho, tem uma linha vermelho no mapa, que é como a Islândia é cortada pela dorsal mesoatlântica. Isto quer dizer o quê? Para este lado, da linha vermelha para este lado, nós temos a placa tectónica americana. Para o lado de lá, que é leste, isto aqui é oeste, para o lado de lá, nós temos a placa tectónica euroasiática. Quer dizer que numa volta em redor da Islândia, nós vamos cruzar mais que uma vez da América para a Europa. Seja no norte, porque nós fazemos um círculo, o circuito em redor da Islândia, que normalmente demora 8 dias. Normalmente demora 8 dias. Claro, pode demorar mais ou menos, se as pessoas quiserem fazer mais ou menos visitas. Mas eu diria o circuito médio, assim, standardizado, é de 8 dias, 7 noites. Às vezes, 9 dias, 8 noites. E E nós saltamos. Só dizer, o que aconteceu é que quando a dorsal mesoatlântica veio de encontro ao hotspot da Islândia, porque existem poucos locais no mundo que tenham um hotspot. Tem, por exemplo, em Yellowstone, nos Estados Unidos, ou no Havaí. O que é um hotspot? Um hotspot é um local, digamos assim, onde a rocha está em fusão, ou seja, magma. Quando existem tremores de terras, nós temos uma coisa que se chama ondas de choque. As ondas de choque têm velocidades constantes. As ondas de choque são as ondas sísmicas. Ou seja, ao terremoto, tem as ondas sísmicas, elas viajam, digamos assim, a velocidade constante, a não ser quando encontram rocha no estado líquido, que é o que acontece na Islândia, e que nos diz então, aí elas diminuem de velocidade. O que nos diz então que nós temos um hotspot que tem na Islândia 160 km de largura por 600 km de profundidade. Ou seja, imaginem a quantidade de rocha a mais de 900 graus centígrados em fusão, e o hotspot vai tentar empurrar essa rocha em estado líquido, a lava, para a crosta terrestre, portanto, para cima, para o exterior. O que aconteceu é que quando a dorsal mesoatlântica encontrou este hotspot, começou então a originar, porque a dorsal mesoatlântica origina descompressão. O hotspot origina fusão e empurra a lava para cima. Ora, se esta é uma zona, a dorsal mesoatlântica, de descompressão, o que vai acontecer é que a lava vai começar a sair por aí. Por isso é que a grande parte dos vulcões da Islândia se encontram ao longo da dorsal mesoatlântica. É imaginar assim numa imagem, por exemplo, uma panela de pressão. Tem aí no Brasil a panela de pressão, né? Que tem aquela válvula que gira. Aquela válvula serve para retirar a pressão do interior, porque senão a panela explodia, não é? Os vulcões são a mesma coisa. São a válvula de escape da pressão que está por baixo dos nossos pés. As pessoas dizem assim, puxa, morar à beira dos vulcões é muito mau. Mas se morássemos na Islândia e não houvessem vulcões, é mau. Porque aquilo que poderá explodir tudo. Os vulcões servem para tirar a pressão que está
por baixo dos nossos pés, no interior da Islândia. As pessoas vão poder saltar e vão poder tirar fotografias na América e outro na Islândia. E tem terremoto na Islândia? Tem, por isso falamos nas ondas sísmicas, não é? Tem terremotos também na Islândia. E se tem vulcões, teria que ter terremotos Teve, também. né, teve um probleminha, né, que teve esses tempos atrás, né, de um vulcão que entrou em erupção e estragou o voo de várias pessoas. Sabe o nome do vulcão? A Ah, eu Melissa? sei, não sei pronunciar. É muito Ok. K, muito J, muito... Ok, é Eyjafjallajökull. É fácil. Sim. Eyjafjallajökull. São três palavras para explicar. Eia, que é porque as palavras na Islândia são palavras compostas, é uma junção de várias palavras que formam uma, digamos assim. E então tem as declinações, como o alemão também, mas nós, se decompusermos a palavra em três, porque são três palavras, é simples. A primeira palavra é Eia. Eia vem de eiar, ilhas. Fiatla, que é quase como se fosse TL, Fiatla é declinação de montanha. Jökull, geleira, ou glaciar. Ou seja, o glaciar da montanha das ilhas. Eia, Fiatla, Jökull. Eia, Fiatla, Jökull. Portanto, desta forma é simples. Simples, né? Fica no sul da Islândia, sempre que passamos ao largo, é o nome tanto do vulcão como da geleira, tanto como do vulcão como do glaciar. É possível fazer um voo de helicóptero panorâmico e pousar mesmo junto ao vulcão, lá em cima da geleira, e tirar fotografias. Perguntaram sobre a aurora boreal. Qual é a melhor época? É assim, a aurora boreal, na verdade, o fenómeno que acontece no hemisfério norte, é que nós chamamos a aurora boreal, é o mesmo que acontece no hemisfério sul, ao que nós chamamos aurora austral. O fenómeno é exatamente, só muda o nome, é tudo igual. O que é o melhor, a aurora nunca deixa de existir, na verdade. Só que a aurora, para nós podermos ver, necessita do quê? De noite. Noite. E Sem no nuvens. verão, Não tem nuvens noite. não. Nuvens Sem é nuvens, melhor não, do sem que. nuvens. Sem Longe de nuvem. luz, longe da Exato. cidade. Uhum. Mas se for no verão, na Não Islândia, tem, em não junho tem e noite. julho, não tem noite. E é o Então não sol da dá para ver a meia-noite, aurora. né? Exatamente. Tem o contrário, o inverso. Então, para ver a aurora boreal, é desde, eu diria assim, desde o dia 1 de setembro até ao dia 14 de abril. Este período que vai entre 1 de setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, início de abril, é a altura onde é possível ver a aurora boreal. Fora desse período, começa a ser mais o sol da meia-noite e não há aurora boreal. Mas é mais fácil de ver seria no norte? Não, na Islândia toda. Toda. A diferença, o que é preciso, o mais importante, primeiro, é baixas temperaturas, não na verdade onde nós estamos, mas sim na alta atmosfera, porque as auroras acontecem entre os 80 km de altitude e os 200 km de altitude. Na verdade, é assim, se as tempestades forem mais fortes, elas descem até camadas da atmosfera mais baixas, mais próximas de nós. E então aí a aurora boreal começa a ter tonalidades amareladas, roxas, esse tipo de tonalidades é quando as tempestades são muito fortes. Quando elas acontecem em camadas mais altas, normalmente elas são esverdeadas, verde, que é o mais, o mais normal, digamos assim, de ver. Mas o que é preciso é que o céu esteja limpo e nós estarmos num local afastado das luzes da cidade, o que não é difícil na Islândia, porque não existe muita população, não é? E, acima de tudo, o céu descoberto. Eu diria assim, se tiverem uma viagem, por exemplo, em fevereiro, tinham falado numa viagem à Islândia,
Se tiverem uma viagem em fevereiro, é uma boa altura, uma viagem de uma semana, quase sempre dá para ver a aurora boreal, num dos dias. Ah, interessante. E tem as caçadas, né, Aurora, que para ir no meio da floresta, que aí não tem. Ainda bem, porque se tivéssemos a Copa das Árvores também não dava para ver, Porque, né? assim, quando eu fui, né, já fui na Finlândia e na Noruega, a gente ia, tipo, na floresta, ou longe da Uhum. cidade. Aí agora você me deu essa notícia que não temos floresta. Na Islândia é só sair da cidade, todo o local é bom para ver a aurora. Estão perguntando, precisa de visto? Não, né? Não precisa de visto para a Islândia, os Não, porque brasileiros. faz parte do espaço Schengen, a Islândia. É o mesmo protocolo como para qualquer outro país do espaço Schengen. Perguntaram se o povo islandês é amável, tipo os brasileiros. Eu agora podia brincar um bocadinho, porque eu podia dizer que os brasileiros dizem que os portugueses são grossos, por exemplo. Imagina! Porque as culturas são diferentes. Na Europa, no geral, as pessoas são diferentes, não é? As pessoas são mais Sim, mas para diretas. falar a verdade, falando em português, eu não achei, sabe? Não sei Não, porque, eu assim, digo nossa assim, cultura, porque nós somos já na mais diretos. Itália, por exemplo, e na Inglaterra, Itália, e aí vai, o pessoal é mais... É, não, porque as pessoas são mais diretas normalmente, não Sim. é? Não têm tanto rodeio, às vezes é por isso. Bom, mas aquilo que interessa, porque estamos brincando agora um pouquinho, não é? Um, é, o que, o que interessa na Islândia é assim, nós estamos a falar de um país, primeiro, que está à frente dos índices de qualidade de vida da OCDE. Num país onde existe uma igualdade social muito grande. Daí aquela noção da felicidade. Obviamente, se todas as pessoas tiverem uma certa igualdade social, é muito mais fácil haver um bem-estar por parte de toda a população, não é? Há um apoio social grande. Nós falamos, a Islândia tem um Estado social. Não é? Então, existe, na verdade, uma série de condições para que as pessoas recebam bem o outro. O que eu posso dizer é assim: o islandês não é de muitos sorrisos, não ri muito. Quem já esteve na Noruega, acho que me entende um pouco, não? Mas tem outra coisa, tudo tem um lado. Tem um lado melhor e um lado pior. Se por um lado não ri muito, por outro lado é muito correto. Ou seja, não vai haver ninguém a bater nas costas e depois a fazer outra coisa por trás. As pessoas são aquilo que são. Podem não rir muito, mas aquilo que elas são é aquilo que nós podemos contar delas. E então as pessoas podem acreditar que não vai haver assaltos, não vai haver roubos na Islândia. Se as pessoas perderem a caneta, esquecerem da caneta no café, no botequim, no restaurante, no hotel, eles vão ligar para o guia a dizer: olha, aqui uma pessoa esqueceu-se no hotel do celular, da caneta, nós podemos enviar para o próximo hotel para a pessoa ter. Então, é assim que as coisas funcionam na Islândia. As pessoas são corretas, as pessoas têm paciência, as pessoas não têm aquela forma de estar sempre a Mas, rir mas e eles coisa. Mas, gostam de receber turistas. sim, 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 lógico. E tem país que não gosta muito, né? O turismo na Islândia, a Islândia desenvolveu-se a partir a Islândia na Segunda Guerra Mundial era o país mais pobre da Europa. A Islândia, durante os anos 60, 70, 80, tornou-se num dos países mais ricos da Europa e naquele que está à frente dos índices de qualidade de vida da OCDE. Ou seja, a Islândia, de facto, tornou-se num país onde as pessoas. O turismo foi a pesca que desenvolveu o país, mas atualmente o turismo é a primeira atividade económica da Islândia. É aquilo que contribui para o PIB, é o produto, digamos, da Islândia que mais contribui para a riqueza da Islândia.
Por isso, obviamente que o turismo é a primeira atividade do país. As pessoas gostam do turismo, logicamente. E o pessoal lá fala inglês? É fácil se comunicar? Porque tem países, tipo a Rússia, é bem difícil, né? China. Certo. Sim, mas na Islândia não há problema. Toda a gente fala inglês e mesmo há muitos islandeses que até entendem um pouquinho de espanhol. Então, quem souber inglês não tem qualquer problema na Islândia. E quem souber falar português, bem, nós temos guias portugueses na Eles Islândia para entendem acompanhar. mímica? A mímica também serve, certo? Ah, hoje em dia tá Imaginação. mais fácil, né? Com o Google Translate, né? A gente consegue. Sim, e as pessoas têm paciência. A Islândia é um país com poucas pessoas, então o ambiente é calmo, não é? Aliás, normalmente eu tenho que dizer às pessoas é o contrário. As pessoas vêm mais estressadas do que os islandeses são. Então eu tenho que dizer às pessoas, calma, ele vai fazer com o tempo. Usufrua da natureza, aqui é para usufruir. Deixemos o Sim, stress em São Paulo, no Rio, em Porto Alegre, nas cidades e venham com o espírito de, relaxar. ok, com calma, na Islândia tudo se resolve, não há problema nenhum, não há assaltos, podem dormir quase na rua, que ninguém vai chegar para assaltar ninguém, podem ter a paciência suficiente que as coisas acabam por ser resolvidas na Islândia, mesmo que tenham dificuldades no inglês. Estão perguntando se é um país com muitas crianças, jovens ou velhos, como tipo alguns países na Europa, né? Pessoas mais velhas. Os Sim. jovens estão saindo daí para morar em É, outros Mas na países? Islândia, na Islândia é um pouco diferente. O sul da Europa, Itália, Espanha, Portugal, tem muitas pessoas idosas. Tem uma população envelhecida. Mas na Islândia não. É dos países que têm uma população mais nova. Nós temos que ver isto um pouco com também a história da Islândia. Como é um país com poucas pessoas, temos que ver que a colonização da Islândia, o povoamento da Islândia, é o país na Europa que foi mais recentemente povoado. Só a partir do século IX, digamos assim, é que começou a ser feito o povoamento da Islândia. E depois temos que pensar que os vikings, os tão famosos vikings, não é? Chamados de bárbaros pelo resto da Europa, digamos assim, mas esse povoamento é recente e depois foram para um local onde havia poucas terras agrícolas disponíveis, não é? Só nos vales praticamente é que há alguma agricultura, no resto da Islândia é impossível. E então esse povoamento, como é recente, também não foram muitos a irem para a Islândia, fez com que as pessoas tivessem, até por uma questão de sobrevivência, que ter sempre muitos filhos e desde muito novos. Até porque era um país muito pobre, a Islândia no passado, e então era necessário ter mais filhos para ajudar os pais e para as pessoas sobreviverem. Então faz parte da cultura islandesa um bocado esse incentivo à natalidade que vem desde sempre e tem, comparativamente, em termos de nascimentos, tem uma percentagem de nascimentos por 100 mil pessoas maior do que na maioria dos países da Europa. E o governo dá uma ajuda, né, para quem tem filho, licença maternidade aí é para os pais, para o pai e para a mãe, né? Tem uma política natalista. Aqui, tanto o pai como a mãe pode ficar responsável pela criança, e aquele que ficar responsável tem direito, de facto, a um subsídio trimestral por parte do Estado islandês até aos 16 anos, até a criança fazer, criança ou adolescente, digamos assim, né? A fazer os 16 anos tem um subsídio por parte do Estado islandês, que é obviamente uma ajuda e uma política para incentivo da natalidade. Agora uma pergunta polêmica. É verdade que acreditam em duendes aí?
Você já viu um? Eu vou contar uma história. Quando eu cheguei à Islândia, portanto, eu vim em 2007, havia um programa na televisão, aliás, tem um livro que foi editado sobre isso, de uma senhora que contou sobre uma experiência que teve, porque tinha encontrado um elfo. Ou seja, os doentes irlandeses, os tão famosos elfos. Aqui existem trolls. Trolls são espécies de ogres, são Ogros, quase né? como o Shrek, não é? Shrek. São gigantes da mitologia nórdica que não podem ver o sol, porque quando vem o sol, portanto moram por baixo, não é, da terra, e quando vem o sol, aí eles petrificam, viram pedra, viram rocha, digamos assim. Se eu fosse com um grupo em redor da Islândia, normalmente eu digo, olha, estão a ver um troll e conta a história porque aquele petrificou, não é? A atravessar o fiord, tem um rochedo. Aquele é um troll, reparem na imagem. Depois conta a história porque em cada local a Islândia é polvilhada desta magia de lendas, das folk tales, não é? Estas lendas que contam todo o nome de uma povoação tem uma lenda por trás. Nós temos que imaginar que as pessoas moravam no inverno, quase não contactavam com outras pessoas. Então ficavam isoladas nas suas fazendas, não é? E as crianças não tinham outras crianças para brincar. Então, tudo isto desperta o imaginário das pessoas, porque imagine, inverno, noite, 24 horas quase. Neve, muito vento, as pessoas saíam, não contactavam com outras pessoas, as pessoas tinham que começar a arranjar as crianças amigos imaginários para brincar. E então, toda a Islândia é cheia destas folctales. Os elfos, por exemplo, quem viu O Senhor dos Anéis, que foi filmado na Nova Zelândia, por exemplo, imagina os elfos como esbeltos, altos, loiros e tal. Mas e moram na floresta, porque vem da mitologia germânica. Mas na Islândia, e eles não podiam morar na floresta, porque não tem floresta na Islândia, né? Então, os elfos na Islândia moram por baixo das rochas, por baixo de nós, e não gostam do contacto dos humanos. Eles não são maus, mas não gostam muito do contacto com os humanos. Eles são uma espécie de fadas no masculino. São os seres mágicos. Eu diria que talvez as fadas masculinas são os elfos, não é? E os islandeses, claro que agora o turismo se aproveita muito disto para contar as histórias. Eu tenho muitas histórias com elfos, mas as pessoas mais idosas na Islândia, de facto, acreditam ainda em elfos. Tanto que há estradas que foram construídas na Islândia que, quando as máquinas muitas vezes avariavam a perfurar a rocha, muitos dos habitantes diziam e acreditavam que era porque aquilo era um local sagrado onde moravam os elfos. E muitas estradas chegaram a ser desviadas, e nós sabemos que fazer uma adenda a um projeto na construção de uma estrada, desviar uma estrada, custa muito dinheiro. E isso existe na Islândia. Muitas estradas foram desviadas porque se acreditava que estavam a profanar territórios sagrados dos elfos. Eu diria, há muitas pessoas ainda, principalmente as mais idosas, que, como diria o Halldór Laxness, um dos maiores escritores islandeses, e o Halldór Laxness, que escreveu Independent People, Gente Independente, é o maior influenciador do Gabriel Garcia Marques, o neorrealismo do Gabriel Garcia Marques, é todo... Voltamos, que o Ivo não terminou de falar. Vou chamar ele. Luiz? Oi? Voltamos. É que tinha acabado o tempo e eu ia falar, dava 10 segundos e caiu. Pode vir outra pergunta. Eu já não sei se tinha acabado de responder. Não, você falou que fizeram as estradas, desviaram a estrada por conta das aldeias, dos duendes. Bom, se fizer um grupo para a Islândia, eu vou levar a alguns locais onde se acredita que habitam elfos, inclusive uma data muito bonita para vir à Islândia é na primeira semana de dezembro.
porque é a altura em que aparecem os duendes de Natal islandeses. São 13 duendes. E eles descem das montanhas para as fazendas dos islandeses, um por dia. Ou seja, começam no dia 12 e vão até à véspera de Natal. E depois regressam um a um também, até para as montanhas. E é muito bonito porque nessa viagem nós vemos os duendes islandeses, vamos a um local que na verdade são agricultores todos fantasiados como os duendes, né? E o grupo depois vai tomar um banho na piscina geotermal de Mývatn, com água que vem do subsolo, com os duendes, e tem depois um jantar de Natal típico islandês, no hotel onde ficamos. Então, vão depois à casa de Natal, que fica no norte, no Eyjafjord, junto à Akureyri, a segunda cidade. E com neve, aurora boreal, é um programa muito bonito na primeira semana de dezembro. E o Natal, falando em Natal, aí, como é que é o Natal? Eu passei o Natal na... Noruega? Não. Ai, me deu um branco agora. Na terra do Papai Noel, em Rovaniemi. Na Lapónia, na Finlândia. Lapónia, Isso, Finlândia. Finlândia. E assim, eu achei que lá o Natal, né, por ser a terra do Papai Noel, ia ter um monte de coisa. E no dia mesmo, de 24 para 25, tudo fechado. As pessoas parece que jantam às 3 horas da tarde. Os restaurantes, a maioria fechado. O Natal tem muito. Todos os islandeses decoram as suas casas com as luzes de Natal. Agora, tem esta tradição, que é muito islandesa mesmo, que é, em vez do Papai Noel da Coca-Cola, de vermelho e tal, tem na Islândia os 13 duendes de Natal islandeses. Eu depois vou colocar alguns vídeos com clientes, não sei se já tem no Instagram, vou pedir que coloquem, e vídeos com os duendes de Natal e com as pessoas. Eles dançam com as pessoas canções de Natal tradicionais da Islândia. Eles dão às pessoas um alimento que é tradicional da Islândia, que é o pão islandês, que é aquilo que se chama Laufabrauð. E o Laufabrauð é uma espécie de uma hóstia muito grande, digamos assim, que é feita com banha de porco, mas que é muito saborosa, e que é o pão tradicional de Natal na Islândia. E imaginem estar no meio da natureza, aquelas construções da lava e depois cheias de neve, e começarem a aparecer aquelas pessoas fantasiadas dos duendes de Natal, começarem a dançar. As crianças adoram porque não tem muitos turistas, isso acontece no norte, no Lago Mývatn, e não tem lá muitos turistas, e então é só os islandeses, as crianças e todas fascinadas. É muito bonito ir com os grupos e participar naquilo que é uma tradição de Natal muito islandesa, que ainda não é globalizada, não é? E que é só ali na Islândia, é muito bonito. Igual na Finlândia também, assim, você não via muito brasileiros, né? Que brasileiro tem por toda parte. É mais difícil, né? Não é, tipo assim, eu que tenho agência já há 5 anos, nunca ninguém me pediu para ir para a Islândia, por exemplo. E é assim, é um sonho meu que eu quero realizar próximo, e aí o grupo que a gente está vendo para fazer em fevereiro do ano que vem, né? E vamos ver se dá certo, talvez eu ir para agosto, né? Aí dar uma olhada antes. Vamos estar em contacto para pôr isso em dia, atualizar, não é? Mas eu acho que é uma viagem muito bonita, porque aquilo que as pessoas podem esperar da Islândia é... Lógico que depende, uma coisa é viajar de inverno, outra coisa é viajar de verão. Por exemplo, de verão, podem ver, se forem em maio e junho, já agora tem aqui estes animais que podem ver aqui, que é os papagaios do mar, que são umas aves marinhas, são muito bonitas, as maiores colónias são na Islândia, e
as aves marinhas, basicamente são aves marinhas porque elas invernam em alto mar, elas só vêm à terra e nem sequer entram na terra, ficam nas rochas junto ao mar, virados sempre para o mar, onde constroem os ninhos. E elas vêm em maio para a Islândia, onde colocam então os ovos para acasalar, nidificar, e entre maio e agosto elas estão na Islândia. A partir de agosto, e depois passam todo o inverno em alto mar. E então é só na altura do acasalamento e da nidificação que estão na Islândia. Por isso são aves marinhas. Todas as aves marinhas são assim. Podem ser os papagaios do mar, as tordas, as mergulheiras, o dodote, enfim, todas essas aves, as aves marinhas fazem assim. Só estão 3 a 4 meses, não mais do que isso, nos rochedos, virados para mar, depois voltam para o mar. O papagaio de mar é muito bonito porque ele tem cerca de 25 centímetros, é pequenino, não é? De asas abertas, e ele tem uma espécie de uns, na parte anterior do bico superior, tem uma espécie de uns ganchinhos. E ele é ótimo mergulhador, então ele mergulha na vertical e vai pescando enquanto está a mergulhar e o peixe fica preso naqueles anzóis, digamos assim, que ele tem na parte de dentro do bico. E quando ele sai, parece que tem umas barbas no bico, né, neste bico laranja, que é o peixe todo dependurado. E é uma ave, eles parecem uns palhacinhos, por isso são muito bonitos a voar, quem vê, eles vão parecem assim todos tortos a voar, e então uma pessoa estar a ver eles a irem pescar para o mar e a voltarem para a rocha, é muito bonito, porque parecem um clown, um palhacinho voando. Então é uma mistura entre um papagaio e um pinguim, assim, é uma ave muito bonita e as maiores colónias ficam na Islândia. Para ver as aves marinhas, para ver a Islândia florida, tem que ser em maio, junho, julho, até meados de agosto. Então, e tinham perguntado tinham feito uma pergunta anteriormente, tem como observar as baleias aí? Tem. Eu sou suspeito e às vezes tenho que ter cuidado, porque há pessoas que, por questões de consciência, nunca pensariam em comer carne de baleia. E eu queria dizer, eu não sou, assim, eu sou uma pessoa com muitos cuidados em termos ou senão não era impossível gostar da Islândia. O mais fascinante na Islândia é a ecologia, a natureza em estado puro e de facto o ar puro que nós respiramos. E portanto, as pessoas vêm à Islândia é pela natureza, pelos fenómenos da natureza que vão encontrar. E eu queria só explicar que é assim, os islandeses são dos poucos povos, provavelmente, que caçam baleias. Mas queria dizer que há uma cota, e eles obedecem a uma cota que é estabelecida anualmente e não caçam mais que isso. Mais de metade dessa cota que é pescada não fica na Islândia, porque 15 baleias dá praticamente para alimentar a Islândia o ano inteiro. Portanto, a maioria, o resto vai quase para o Japão. São os japoneses que sabemos que gostam muito de baleia. Mas queria dizer que os islandeses não caçam qualquer baleia. Não vão caçar a baleia azul. Eles caçam essencialmente a fin whale, ou seja, a baleia comum, baleia anã, e digamos, estas são os 3 tipos de baleias que mais caçam, que não estão em extinção no oceano. É bom pôr isto, porque às vezes as pessoas não se caçam baleias, os islandeses não caçam baleias que estão, como não caçam peixes cardumes que estão em extinção. Então, isto que fique bem claro, porque isso é muito importante. Não se está a caçar espécies que estão em extinção. Ninguém vai caçar espécies de baleias que têm poucos indivíduos no oceano. No caso da baleia azul. Estou a falar no caso dos islandeses. Não, mas tem observação para você fazer um passeio e ver as baleias? É dos melhores locais para ver, principalmente há uma cidade no norte, se eu pegasse aqui no mapa da Islândia, Reykjavik fica aqui no sul da Islândia, mas no norte da Islândia é o melhor local para fazer a observação das baleias, principalmente numa cidade que se chama Húsavík, traduzido para português, Vik é Bahia,
Aliás, a palavra viking pode vir daqui. A palavra viking é uma das teorias, não é unanimemente aceito, mas uma das teorias é que viking vem de Vik, porque Vik significa baía, e então é uma referência aos povos que habitavam as baías. Daí a palavra viking, ser uma das teorias, de facto. Mas o Savik significa baía-casa. E foi onde ficou um dos primeiros vikings que lá chegou. E o primeiro que fez a circunnavegação à Islândia, digamos assim, e comprovou de facto que a Islândia era uma ilha, que foi Gardar Svarvarsson, e aí podem fazer, e é garantido, cada passeio é um tiro. As pessoas podem ver baleias. As baleias que mais se veem na Islândia é a baleia jubarte, que é daquelas mais cénicas, porque são aquelas que muitas vezes dão aqueles saltos na água, e portanto é logo bastante interessante. Mas é possível ver baleia azul também na Islândia. Eu já vi com alguns grupos, embora não seja a que mais se veja, mas a que mais se vê é a baleia jubarte, é a baleia anã, a baleia comum também se vê bastante. Por vezes eu já vi, não tanto, mas às vezes conseguem-se ver orcas também. E depois tem muitas espécies, a baleia cinzenta nem tanto, e depois tem várias espécies de golfinhos. Mas num passeio num dos barcos em Ulsteinvik, há vários locais da Islândia onde é possível ver, mas eu aconselharia, digamos assim, o hotspot principal, o Ulsteinvik. E se vêem normalmente num passeio mais que um género de baleias, normalmente 2 ou 3 géneros de baleias diferentes, e também golfinhos, e claro, também o papagaio do mar. E isso seria a época melhor para ver as baleias, seria ou qualquer hora tem? Sim, normalmente as baleias migram, não todas, mas a altura ideal é, eu diria, entre abril e outubro. É o período mais forte. Porquê? Porque muitas das baleias, as baleias normalmente vêm para a Islândia, para o hemisfério norte, para se alimentarem. E depois, para terem as crias, elas necessitam de águas mais quentes. E então, para terem as crias, muitas das baleias que nós temos na Islândia migram para o Golfo do México ou para a costa africana, onde têm águas mais quentes para terem as crias. E depois voltam para onde têm mais alimento, que é em redor da Islândia, que têm os grandes cardumes. Portanto, eu diria assim, a altura ideal seria entre abril e outubro, para ver baleias na Islândia. E eu queria saber como é que é a noite aí, tem festas, como é que são os bares, tem muita coisa assim, como é que é a cultura na Islândia? Se for em redor da Islândia, a maioria das cidades tem 600 pessoas, 800, 1500 pessoas. A nightlife, não é? A balada é um pouco reduzida, não é? Mas todo mundo conhece todo mundo. Todo mundo conhece todo mundo. E por isso se calhar, é que também é melhor beber muito, que é para fazer que não conhece. É por conta do frio aí, né? Tem a produção, você falou que tem aquela bebida, né, que é feita de tipo uma vodka, né? Mas tem produção de cerveja ou alguma outra bebida aí? Hoje em dia, sim. A cerveja só foi permitida a partir de 1989. Antes não havia. E então a venda de cerveja é a partir dessa data. Mas atualmente já é possível encontrar cerveja artesanal em toda a localidade, que tem a sua cerveja artesanal. Portanto, em redor da Islândia tem cerveja em todo lado e cerveja fabricada naquela localidade para vender e com o nome daquela localidade. E a balada, obviamente, que é famosa em Reykjavik, não é? Na capital, aí sim, que é onde tem muita mais gente e é mais cosmopolita. Mas na Islândia, em geral, a Islândia é um país onde a música e a literatura são muito importantes.
Aliás, há um brasileiro que mora na Islândia, o Luciano Dutra, que tem traduzido muitos escritores islandeses no Brasil, para editoras brasileiras. E ele faz as traduções e, segundo penso, ele estava a fazer até o primeiro dicionário de islandês-português também. Mas existem, eu posso depois indicar, as editoras e com edições que o Luciano Dutra fez de escritores brasileiros lançado por editoras no Brasil. Eu posso depois indicar isso. A literatura é muito importante, porquê? Porque a maioria das sagas vikings foram escritas aqui na Islândia. Então, muitas pessoas pensam que as sagas vikings são os maiores escritos vikings que falam sobre a expansão viking, que vai mais ou menos de 870 depois de Cristo até 1100 depois de Cristo, cerca de 300 anos, não é, em que os vikings aterrorizaram, entre aspas, entre comas, a Europa, que era um mundo conhecido naquela altura, digamos assim, e aquilo que domou os vikings, digamos assim, a introdução do cristianismo na Islândia foi no ano 1000 depois de Cristo, e aquilo que marca o final da era viking, da expansão viking, é o ano 1100 depois de Cristo, que foi a altura em que a Suécia se converteu ao cristianismo. Digamos assim, as cruzadas, o cristianismo foi a forma de domar, digamos assim, os vikings. Mas nós continuamos a ter na Islândia, como na Noruega também, o Asatru, que é a velha religião nórdica, antes do cristianismo, não é? Continua a existir e, inclusive, existem alguns núcleos aí no Brasil. Já agora, porque eu acredito que esteja em Curitiba, não é? Não, estou em Balneário Camboriú, Balneário em Camboriú. Santa Catarina. Okay. Mas dizer que no início do século XX, 1900, foi um barco com 35 islandeses para Curitiba. Eles foram por engano. A ideia era irem para o Canadá, mas foram enganados e foram parar no Brasil, em Curitiba. E por isso é que hoje existe a associação em Curitiba, a Associação Islândia-Brasil, que tem, se não me engano, cerca de mais de 3.000 descendentes de islandeses registados e que estão na região ali de Curitiba e Santa Catarina, não é? Relativamente próxima a Curitiba. E na Islândia tem bastante pessoas de fora que vão para morar? Sim, obviamente para um brasileiro vir trabalhar para a Islândia é mais complicado porque não faz parte do espaço Schengen, da União Europeia e do espaço Schengen, não é? O Brasil está fora. Mas para quem faz parte é muito fácil trabalhar na Islândia. E como nós já vimos, se repararmos, a Islândia tem 340 mil habitantes aproximadamente. Se nós pensarmos que o turismo desenvolveu depois do vulcão do Eyjafjallajökull, explodiu por completo, e o ano passado foram 2,5 milhões de turistas a entrar na Islândia, para uma população de 340 mil, ou seja, 7 vezes acima da população do país. Ora, lógico que durante os meses de verão, que é quando vem o grosso do turismo, entre junho, 1 de junho e 30 de agosto, lógico que é preciso gente de fora para trabalhar na Islândia. Então, quem quiser trabalhar na Islândia, não falta trabalho, principalmente durante esses meses do verão no hemisfério norte. E vai muito chinês por aí? Não tem muitos chineses. Tem muitos trabalhadores de fora, principalmente ali em Reykjavik, também nos meses de verão, em redor de toda a Islândia, porque os hotéis têm que ter muita gente, precisam de mão de obra, né? Nesses meses, mas não tem muitos chineses a trabalhar, mas tem turistas chineses. Turistas, né? Eles invadem o mundo, né? Isso tem. Até durante o inverno, para ver a aurora boreal, tem muitos grupos de chineses. E mais alguma coisa que você tenha
acrescentar? Aquilo que eu posso dizer das grandes atrações da Islândia, para as pessoas saberem, eu diria assim, bom, a aurora boreal, lógico. Se for no verão, o sol da meia-noite, não tem aurora boreal, mas tem sol da meia-noite. A grande atração são as piscinas geotermais, água quente que vem mineralizada do interior da Terra para relaxar a 40 graus centígrados, normalmente. Nós estamos, às vezes está a nevar, é muito bonito, porque as piscinas na Islândia são todas a céu aberto, não são cobertas. Mesmo no Eu vi inverno. que bastante no verão as pessoas saem do trabalho e vão para as piscinas, e que vai os políticos, atores, gente famosa, todo mundo junto. As piscinas na Islândia, as geotermais e as municipais e tudo, estão para os islandeses, assim como o pub está para os ingleses. Ou seja, os ingleses acabam o trabalho e vão para o pub. Os islandeses acabam o trabalho e vão socializar nas Sim. piscinas. Porque a água Ainda é mais quente. que no verão aí não tem noite, né? Não tem noite. E de inverno, com noite, para mim ainda é mais mágico e mais bonito ir para as piscinas. Porque imagina, está frio cá fora, às vezes está nevando. E uma pessoa entra na água das piscinas, está a 40 graus. E está com a cabeça de fora, às vezes está a nevar, e uma pessoa ali a relaxar na água da piscina. Então é muito legal, muito bom mesmo. Se fosse paulista, diria que é massa. E falaram pediram sobre as cachoeiras, os passeios para as cachoeiras. Cachoeira é aquilo que mais tem na Islândia. A Islândia, acreditem, é o país das cachoeiras. Numa volta à Islândia, no mês de junho, são centenas e centenas de cachoeira. Cachoeira onde em Portugal, no Brasil, as pessoas iam parar. Na Islândia a pessoa já nem liga, porque tem tanta cachoeira e tanta cachoeira diferente. Muitas das montanhas que são de origem glaciares, de geleiras, elas são cortadas verticalmente por sulcos. Esses sulcos são formados por quedas de águas de cachoeiras sazonais. Muitas delas são sazonais. Eu posso dizer, por exemplo, eu poderia referir 3 ou 4 cachoeiras que são muito famosas. Por exemplo, tem a cachoeira de Gullfoss, próximo de Reykjavik, no Golden Circle. Tem, por exemplo, a cachoeira de Skogafoss, que é muito bonita, porque todas elas são diferentes, os cenários são diferentes. Por vezes a cor da água é diferente. Porquê? Porque na Islândia existem 2 tipos de rio. No Brasil só tem rios de nascente. Mas na Islândia tem rios de nascente e rios de origem de geleira, glaciares. Que são as águas mais azuis, né? Não, mais barrentas. Mais Porquê? barrentas? Sim, é quase. Aliás, também temos o encontro das águas, não é como os Solimões e como o Negro e os Solimões, é por outros motivos. Mas porquê? Porque a geleira ou glaciar não está parado. Aquele gelo está sempre em movimento. E o gelo faz como uma lixa sobre a madeira. Vai fazendo o quê no movimento? Vai erudindo a rocha que está por baixo dele. E a rocha na Islândia é de que cor? É preta, porque é de origem vulcânica. Ora, com o movimento do gelo, ele, como vai erudindo, vai ficando com aquele pó da rocha todo colado na parte inferior do glaciar. E os rios nascem do degelo da parte inferior dos glaciares e vai trazendo, então, esse pó todo que está por baixo, essa rocha preta que vai sendo erudida por baixo do glaciar e faz com que o rio tenha uma cor mais barrenta. Daí a cor mais barrenta dos rios de origem glaciares. E há muitas cachoeiras que são de origem glaciar e outras que são de origem de nascente. Acredite, a coisa mais bonita na Islândia é cachoeiras por todo o lado, é a água. A água é o elemento primordial da Islândia. Tanto que a cor da bandeira islandesa, ou o azul da bandeira islandesa, representa o elemento água, representa as geleiras, representa também, tem um duplo significado, porque só quem viaja na Islândia entende, o azul pode representar as montanhas ao longe. Devido à refração da luz e as montanhas no interior ao longe, elas parecem quase azuis quando nós as vemos. Mas é muito esse elemento da água, porque é puríssima. Não é para comprar água na Islândia. Na Islândia, nós enchemos as garrafas de água nas torneiras dos hotéis,
das estações Que de deve sair serviço. super gelada, né? É puríssima. É a mesma água que compram, é a mesma água que sai das torneiras. Só existe água engarrafada para vender para os turistas. Porque os islandeses é uma forma de fazer dinheiro com os turistas, porque a água das torneiras é a mesma que está nas garrafas. Então é isso e outro alimento muito bom que é o skyr, que é uma espécie de coalhada do leite com muita proteína. Para quem Uhum. gosta da academia, então é fantástico porque não tem açúcar, não tem gordura, não tem, é É tipo um proteína, iogurte, né? é mais espesso que o iogurte. No Brasil, eu agora falhei, eu estava a pensar um nome, alguém me vai bater. Agora, para eu não me lembrar do nome no Brasil, porque em Portugal é o requeijão, mas no Brasil não é requeijão, tem outro nome, mas é coalhada, é o soro do leite, é proteína do leite, essencialmente, portanto, a parte mais saudável e mais proteica, digamos assim. Mas sim, Cachoeiras é lindíssimo. Têm histórias também, lendas fabulosas por trás delas. E a maior cachoeira da Europa, em termos de caudal de água, em termos de volume, é na Islândia, fica mesmo no interior. Temos de fazer uma caminhada de 1 hora a pé, num sítio completamente desértico para chegar à cachoeira. E é a cachoeira de Dettifoss. Inclusive é um dos filmes do David Lynch, o Prometheus, aquela imagem que começa com o cyborg é na cachoeira e aparece a cachoeira, é na Islândia, é filmado na Islândia, que é a cachoeira de Dettifoss. Mas também o James Bond tem 2 filmes que foram filmados na Islândia, na Lagoa Glaciar e ao Jökulsárlón. Aquela perseguição de carros no gelo é filmado na Islândia, ou quando andam aos tiros dentro dos icebergs, no A View to a Kill e Die Another Day. Agora não me lembro dos nomes para português, das traduções, não é? Até porque também em Portugal e no Brasil as traduções são Sim, diferentes. Não é? diferente. Mas e falando nisso do gelo, tem caça-caranguejo, alguma coisa assim no gelo, igual tem. Para comer, o que é muito bom na Islândia é o lagostim, que eu Hum. aconselho, uma comida ótima. Aliás, comidas na Islândia para comer, cordeiro, lagostim e peixe. Peixe é muito bom. O bacalhau de Portugal não é de Portugal. Ele vai da Islândia ou da Noruega para É da Portugal. Islândia e da Noruega. A forma como se cozinha é que é diferente em Portugal e é que faz. Mas É, o peixe é. a diferença em Portugal é porque ele é salgado e seco, né? E lá é mais fresco. Lá come-se mais fresco, mas também hoje em dia, por causa do turismo, já tem ele salgado. Aliás, o processo de salga antigamente era feito pelos portugueses depois e nos barcos, mas ele começou a ser feito nos próprios países, depois quando pescado. E, portanto, a Islândia tem o processo de salga lá, que era mais fácil, depois de pescado, fazer logo lá o processo de salga do bacalhau, e aprenderam as técnicas com os portugueses, tanto que tem lá o Museu do Bacalhau, que foram os portugueses que introduziram as técnicas da salga lá na Islândia, portanto eles também têm a salga do peixe. Mas é verdade, come-se muito peixe fresco, mais lá come-se mais o bacalhau fresco, é verdade. E, e muito bonito também para ver na Islândia são as praias de areia preta. Preta, isso que eu ia perguntar. É areia mesmo? Eu fui na Itália numa praia que tinha areia preta, assim, parece que até brilhava. É, mas na Islândia tem uma coisa muito bonita. É que, por exemplo, junto à Lagoa Glaciar, tem uma praia de areia preta. E o gelo desfaz-se do glaciar e depois forma blocos de gelo que se alojam na praia de areia preta. Parecem diamantes depois na praia. Toda a praia está cheia de bloquinhos de gelo que parecem diamantes. Então, quando o sol brilha, para tirar fotografias é fascinante, porque é como se estivesse a fotografar diamantes numa praia de areia preta. E tem focas depois lá. Então, quer dizer, tem em termos de natureza, a Islândia é qualquer coisa único, porque há uma dicotomia que é muito importante na Islândia, que é o fogo está sempre presente pelos vulcões, pelos geysers, por isso. E o gelo está sempre presente por causa dos glaciares. Inclusive, muitos vulcões são por baixo dos glaciares.
das geleiras. Então é como se fosse uma dicotomia entre o gelo e o fogo. Desde que a Islândia começou a ser formada até hoje. E nenhuma das forças venceu a outra. As duas continuam em interação. O que faz que o país, em termos de belezas naturais, porque é construído sempre fiordes, é a ação do gelo. Não é? Porque os fiordes formam-se pelo avanço e recuo dos gelos. Tem a ver com a erosão que os gelos vão exercendo. Por isso é que a Islândia... Porque o Haiti é de origem vulcânica, como a Islândia, mas o Haiti é redondo. E a Islândia é toda recortada, cheia de fiordes, por causa do gelo que o Haiti não tem. Então, a beleza da Islândia é esta dicotomia, este diálogo constante entre o gelo e o fogo. Tem vulcões, tem glaciares, tem fiordes, tem cachoeiras de origem nascente, de origem glaciar, tens geysers, enfim, é uma série... Eu vi que tem umas cavernas de gelo também que dá para fazer um passeio, é só no inverno. Tem um passeio que dá para fazer por um túnel em cima de um glaciar que se chama Into the Glacier, que se vai... na verdade, eram antigos, porque antigamente tinha a base da NATO na Islândia, que foi desativada em 2016. Em 2006. E eles tinham os lança-mísseis. E então, essas empresas que agora fazem os passeios para andar por cima das geleiras, os glaciares, compraram os lança-mísseis aos americanos, São os caminhões, né? Os caminhões que levavam os mísseis. Adaptaram com lagartas enormes para andar por cima dos glaciares e com aquelas rodas e para ir até... Porque, obviamente, como tem muito gelo, também vai formando cavernas que com muitos anos vão mudando, vão sendo outras, desaparecem e aparecem outras, né? Mas há uma no Langjökull, que é o segundo maior glaciar da Islândia, que foi escavado mesmo pelo homem, 1 quilómetro no gelo, e que se vai com esse, que é o Into the Glacier, vai-se com esse caminhão por cima da geleira, por cima do glaciar, até esse túnel, e depois as pessoas andam lá por dentro para verem as diferentes colorações do gelo. Enfim, é muito bonito. E esse passeio é só no inverno? Não, inverno e verão. Dá para fazer todo o ano. Então tem gelo o ano todo. É uma geleira. Islândia, se nós víssemos de inverno, uma imagem de satélite de uma foto seria toda branca. De verão, a única coisa branca são os glaciares. Os glaciares é o gelo que nunca derrete o ano todo. E esses passeios são em cima dos glaciares, que é o gelo eterno, aquele que nunca derrete, nem no verão. Ai, que legal. E assim, é bom, assim, agora na época, no que a gente está passando agora com o coronavírus, as pessoas vão evitar fazer o turismo de massa, né? E acho que a Islândia seria um lugar legal para visitar agora, né? Até as coisas se normalizarem. Eu acho que sim, eu acho que é dos melhores. Primeiro porque praticamente só tem 2 pessoas internadas no país todo. E até ao final do mês vai ficar provavelmente a 0. E depois, porque as pessoas têm que vir com o teste, só entra quem trouxer o teste já do seu país, o papel, a dizer que não tem o coronavírus, que não está infectado. Ou já teve, né? Mas que já não tem. Portanto, essas vão entrar. As outras têm que fazer o teste. Ou seja, é seguro viajar na Islândia. E nós, a Ice Tourism, aquilo que está a fazer é, neste momento, nós para os grupos colocamos sempre um autocarro com o dobro dos lugares. Ou seja, se o grupo é de 20 pessoas, o autocarro tem pelo menos 40 assentos, que é para as pessoas poderem colocar-se no autocarro sem ir também lado a lado, por uma questão de segurança só, né? Sim. Mas obviamente que a Islândia é dos países mais seguros, penso eu, nos próximos meses para viajar. Sim. Então obrigada. Adorei, sabe? Já sabia, porque assim, como eu te falei, é um sonho meu. Eu quero levar mais pessoas, mas é um sonho meu. Eu já tinha visto vários programas e a gente sempre aprende coisas novas, né? É um sonho para concretizar, né?
Os sonhos Sim, são para espero ser que concretizados, próximo. Espero que próximo. Se der certo em agosto, tô aí. verdade? E vamos estar em contacto também. Por isso, só espero que venha à Islândia e espero que durante muitos anos depois também traga pessoas para Sim, com descobrirem certeza. aquilo que vai descobrir, que é um país cheio de magia, de duendes, de cachoeiras, de natureza, ar puro. O ar que se respira na Islândia é um ar muito puro. E depois é isso, é aquela sensação de estarmos nós e a natureza, que E é os uma sensação doentes, que tem preço. E os doentes, quem sabe não faz uma amizade com um duende, não é? né? Mas então tá, obrigada. Eu vou deixar gravado a live. Eu já Uhum. deixei a outra gravada. Eu vou deixar a próxima. Depois, se você quiser, eu vou pôr o link no YouTube e te mando o link também. Tá bom? Qualquer Tá? coisa que seja Obrigada. preciso, foi muito bom, tá? Então, Melissa, Tchau, beijinhos. tchau. Tchau, Beijo. tá. Tchau.